Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+, e hoje eu trouxe para você a continuação de progressão aritmética. Pessoal, não esquece de dar um like, compartilha o vídeo, beleza? Isso ajuda pra caramba a gente aqui do canal. Bom, antes da gente olhar essa fórmula do termo geral aqui que eu estou apresentando para vocês, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma sequência A1, A2, A3 e vai. Até um enésimo termo qualquer, um termo qualquer, beleza? Tu sabe que de um termo para o outro eu sempre somo um valor constante, que é a razão, né? Então aqui razão e assim por diante. Então eu posso dizer que o segundo termo é o anterior somado à razão. Que o terceiro termo é o anterior somado à razão. E que eu posso reescrever isso aqui assim, ó, A1 mais 2R. Perfeito? O quarto termo é o anterior somado à razão. Mas esse A3 aqui, a gente já sabe que vale isso aqui, A1 mais 2R. Então, substituindo, eu vou ficar com A1 mais 3R. O quinto termo é o anterior mais a razão. E esse quarto termo aqui é esse cara que eu escrevi anteriormente. Então, vai ficar aqui A1 mais 4R. Se eu continuo fazendo essa ideia aqui, sei lá, o décimo termo. Como é que eu posso escrever o décimo termo, galera? Vai ser A1 mais 9R. Se eu continuo um pouco mais até um termo qualquer, o que eu quero que você observe? Observa que quando eu abro o elemento, sempre aparece o A1, ó. A1, A1 mais, A1 mais, A1 mais. Então, o termo qualquer, que é o enésimo termo, vai ser A1 mais. E o cara que acompanha o R, olha só, aqui tem um R, aqui tem 2, 3, 4. Ele está relacionado com a minha pergunta. Por exemplo, o A3. O A3 é A1 mais 2R. O A4 é A1 mais 3R. Ou seja, o valor que acompanha o R, a razão, é sempre o anterior à minha pergunta. Então, aqui vai ser o anterior ao N, é o N menos 1 multiplicado pela razão. É assim que a gente pode mostrar, né? Não é uma demonstração, mas a gente mostra como a gente chega no termo geral. Na prática, o que eu quero que você entenda? Se eu te peço na questão o A17 pode ser A1 mais 16R, pode ser, sei lá, o A10 mais 7R, pode ser o A12 mais 5R. Qualquer uma dessas fatorações, né, tá valendo. Porque se você somar esse cara com esse cara, dá 17. Esse cara com esse cara dá 17. Esse cara com esse cara dá 17. Beleza? Ó, vamos pegar outro exemplo. Eu quero calcular o A23. Pode ser A1 mais 22R. Pode ser o A20 mais 3R. Pode ser o A2 mais 21R. Tudo isso aqui está valendo. Por quê? Porque a soma desses carinhas aqui, ó, sempre está dando 23. Agora eu quero que você se apegue a essa primeira situação que eu coloquei aqui, ó, que eu estou marcando de azul claro. Porque esse cara, essa fatoração, ela é composta pelo primeiro termo e pela razão, que são dois elementos primordiais na hora da gente falar de PA. Se eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão, eu tenho tudo, ok? Então, presta atenção nesse tipo de situação aqui. Bom, agora vamos dar uma olhadinha para essa fórmula da PA, do termo geral. Um termo qualquer, o enésimo termo, vai ser sempre o primeiro somado com n-1 vezes a razão. Se liga que esse n-1 é o número anterior à minha pergunta, que é o n. Ok? Então, a n é igual a 1 mais n-1 vezes a razão. Fechou? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Ó,
Primeiro exemplo, determine o 11º termo dessa PA. O que eu tenho aqui, então? Ó, o primeiro termo vale 5, a razão vale 3, porque está andando de 3 em 3, ok? E eu quero o A11. Bom, mas eu sei que a fatoração do A11 é A1 mais 10R. Foi isso que eu te mostrei no quadro anterior? Então, o A11 vai ser o primeiro termo, 5, mais 10 vezes a razão, que é 3. Então, A11 vai ser, ó, primeiro eu multiplico aqui, então ficou 5 mais 30. Significa que o A11 deu 35, ok? Tio Fábio, faz o A11 de outra maneira. Olha como é que eu vou fazer aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que o A3 é 11, que a razão é 3, e eu quero calcular o A11, certo? Então, eu vou falar que o A11 vai ser o A3 somado com 8R. Usei uma outra fatoraçãozinha. Se liga que o 3 e o 8 geram o 11, então tá ok. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado? Então, A11 vai ser o A3, que é 11, mais 8 vezes o 3. Então, A11 vai ser 11 somado 3 vezes 8, 24. Daqui a gente tira que o A11 deu 35. Então, fizemos de uma outra maneira e chegamos no mesmo resultado. Beleza? Show de bola. Vamos fazer mais um exemplo. Desanima não, hein? Quero ver geral animadão, hein? Ó, calcular o primeiro termo de uma PA. Então, ó, eu quero calcular o A1, que tem o quinto termo igual a 17. Então, A5 vale 17. E a razão é 3. A razão vale 3. Beleza? Tá bom, então. Bom, eu sei que o A5, se eu fatoro o A5, eu chego em A1 mais 4R. Concorda comigo? Essa é a fatoração dele. O A5 vale 17. O primeiro termo é o que eu quero calcular. 4 vezes a razão, que é 3. Então, agora é só fazer continha. Ó. 17 é igual a A1 mais 4 vezes 3 é o 12. Ó, esse 12 que está mais vem para cá, menos para a esquerda. Então, vai ficar 17 menos 12 igual a A1. Daqui a gente tira que o A1 vai ser 5. Está respondido o exercício. Beleza? Por isso que no quadro anterior, quando eu falei da fatoração do termo, é importante pra caramba. Tá? Falou no A5, você tem que associar o A5 a 1 mais 4R. No exercício anterior, falou do A11. O A11 na tua cabeça, o cara falou em A11, o que vem na tua cabeça? A1 mais 10R. É importante vocês enxergarem isso. Vamos para outro. Calcular o número de termos de uma PA, sabendo que o primeiro termo é 5. Então, ó, o primeiro termo é 5. O último termo é 50. Ó, eu não sei qual é a posição dele. AN vale 50. E a razão é 5. Então, razão é 5. E eu quero calcular exatamente aquele Nzinho aqui desse AN. Ok? Então, aqui eu vou usar aquela relaçãozinha do termo geral mesmo. Ó, AN igual a A1 mais, calma aí que o A sumiu, mais N menos 1 vezes a razão. E agora é só substituir valor, galera. O AN é 50, o A1 é 5, mais N menos 1 vezes a razão, que é 5. Ok? Então, aqui ficou 50 igual a 5, mais, joga o 5 aqui dentro, vai ficar 5N menos 5. Ó, galera, do lado direito tem mais 5 e menos 5, então eu posso cortar. Muito bem. Então, eu fiquei com 50 igual a 5N. O 5 está multiplicando o N, vai passar dividindo. Ó. N é igual a 50 dividido por 5. Daqui a gente tira que o N vale 10. Se o N vale 10, pessoal, significa que eu tenho 10 elementos, né? Porque esse cara passou a ser o A10. Então, A10 igual a 50. Então, eu tenho 10 elementos na minha PA. Beleza? Vamos fazer mais esse exemplo aqui. Ó. Na sequência de figuras, as quantidades de bolinhas estão em progressão aritmética. Então, ele já afirmou que tem uma PA aí. Continuando a sequência, quantas bolinhas formarão a 12ª figura? Então, ele está querendo calcular o A12. Ok? Isso que ele quer calcular.
Na primeira figura tem uma bolinha, na segunda tem 5, na terceira tem 9 e assim por diante. Como ele falou que é uma PA, eu não vou nem me preocupar em contar a quarta não, porque eu já observei que de um termo para o outro eu estou sempre somando 4. Concorda comigo? Sempre somando 4. Show de bola. Então eu tenho aqui que o primeiro termo é 1, eu tenho que a razão é 4, e se eu quero o A12, o que, que vai vir à minha cabeça, galera? Qual é a fatoração que eu te ensinei do A12? Muito bem, A1 mais 11R, ok? Então o A12 vai ser o primeiro termo, 1, mais 11 vezes a razão, que é 4. Então o A12 vai ser 1 mais 44. A12 é igual a 45. Fechou. Ó, erro que a galera comete. Cuidado com esse tipo de situação, ó. Ele faz aqui a soma primeiro, ó. Isso tá errado, galera. Eu não posso somar primeiro ali. Primeiro eu tenho que multiplicar o 11 com 4, ok? Tio Fábio, faz esse exercício usando aquela fórmula do termo geral, ó. A fórmula é essa daqui, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R, correto? Se eu estou querendo calcular o A12, significa que meu N vale 12, perfeito? O A1 vale 1, o N vale 12, menos 1, vezes a razão, que é 4. Galera, vê se não chegou na mesma coisa que a gente fez aqui de azul escuro, ó. 1 mais 11 menos 1, 11 vezes 4. Olha lá, foi a mesma coisa. Porque essa fatoração que eu estou propondo para vocês, nós tiramos daquele termo geral. Então, daqui eu digo que o A12 vai dar 45. Fechou? Tá bom? Tio Fábio, e se eu quisesse usar uma outra configuração? Por exemplo, eu quero usar o A2. O A2 vale 5. Então, eu teria que fatorar assim, ó. A12 é igual a A2 mais 10R. Não esqueçam, a soma desse cara e desse tem que dar a tua pergunta, que é 12, ok? Então, aqui eu ficaria com A12 igual o A2, que é 5, somado com 10 vezes o R, que é 4. Ó, A12 seria 5 mais 40, ó, multipliquei o 10 e o 4. Daqui a gente tira que o A12 é 45. Da mesma maneira. Pessoal, com essa fórmula do termo geral, eu consigo calcular qualquer elemento da minha PA. Eu não preciso ficar contando de um em um. Pessoal, essa daí eu iria, se eu quisesse fazer isso, ó, 1, 5, 9, 13, 17, vai até chegar a 12ª figura. E aí ficaria chato, beleza? Pessoal, é isso aí. Dá um like, compartilha, ok? Com os coleguinhas da escola, do curso. E até o próximo vídeo. Beijo!